E aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu vou tratar de uma das dores mais comuns de quem trabalha na área dos serviços, que é como precificar. Se você também tem essa dificuldade, fica aí que eu vou ensinar agora para vocês como resolver esse problema. Bom pessoal, antes de mais nada eu vou me apresentar. Eu me chamo Arthur Azevedo, sou responsável pela empresa JVix Contabilidade e vou mostrar agora para vocês como que uma empresa de serviço faz para poder precificar o serviço dela, perfeito? Mas antes, eu vou pedir vocês para deixar o like e se inscrever no nosso canal. Só assim o YouTube vai entender a relevância do nosso conteúdo e vai levar para você e para mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela um esqueminha de como que você tem que fazer para poder precificar o seu serviço. Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, separar os custos fixos, ok? E aí, para ajudar, eu vou colocar aqui um valor já para poder facilitar. Bom, um valor de R$15.000. E o que seria esses custos fixos? Nós temos aqui, ó, água, luz, salário, prolabore, aluguel, energia, internet, e entre outros custos que você identificar na sua empresa. Uma dica é, se você identificou que independente do faturamento da sua empresa naquele mês, você vai ter que pagar aquela conta, então você categoriza isso como custo fixo, ok? Bom, vamos lá. Para o passo 2. Depois de você separar o custo fixo, você vai identificar a capacidade produtiva da sua empresa. Como que faz isso? Bom, vou colocar aqui o exemplo de um médico que trabalha 8 horas no consultório dele, é só ele acabou de abrir a empresa, perfeito? E aí a quantidade de horas que ele trabalha no mês. Nessa conta aqui, vamos colocar que ele trabalha 176 horas produtivas no mês, ok? E aí, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai pegar esse custo fixo e vai dividir pela capacidade produtiva. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um valor de R$ 85,22. O que isso quer dizer? Significa que a cada 1 hora de trabalho dele, cada consulta que ele faz, ele tem R$ 85,22 de custo fixo já embutido, beleza? Então vamos lá. Agora, depois de você definir quanto de custo fixo tem em 1 hora dele, vamos para o passo 3, que seria o tempo para o serviço. Bom, nesse exemplo aqui, como a gente está falando de um médico, vamos colocar que ele tem aqui um serviço de uma consulta que ele vai demorar 1 hora para realizar, perfeito? Bom, então, se ele vai demorar 1 hora para realizar esse serviço, vamos colocar aqui que vai ser R$ 85,22 mesmo. Se fosse mais quantidade de tempo, por exemplo, vamos supor que para entregar um determinado serviço você fosse gastar 5 horas. Seria pegar essas 5 horas e iria multiplicar por esse valor de R$ 85,22. Beleza? Ok. Definimos aqui quanto tempo ele gasta para fazer o serviço dele. Ok, vamos para o passo 4. No passo 4, você vai fazer o levantamento de insumos unitários. O que é isso? Bom, são os materiais que ele vai precisar utilizar para poder realizar o serviço dele. Voltando ao exemplo do médico, nós vamos colocar aqui o seguinte. Bom, para executar a consulta dele, vamos pôr que ele vai ter que gastar com luva, máscara, álcool, algodão, ou seja, insumos para poder realizar a consulta dele e examinar o paciente, perfeito? Então vamos dizer que ele gasta aqui em média de R$10 por consulta com insumos, ok? Beleza, definimos o valor aqui dos insumos. Vamos agora para o passo 5. No passo 5, você vai fazer o levantamento dos custos variáveis, ok? E quais custos variáveis são estes? Bom, nós temos aqui impostos, taxas e comissões. Bom, nos impostos, vamos colocar aqui uma taxa mais ou menos de 6%, ok? Nas taxas, o que seriam essas taxas? Seriam o que você teria que pagar caso você utilizasse, por exemplo, uma maquininha de cartão para receber do seu cliente, ou então você emitisse boleto para receber do seu cliente. Então tem as taxinhas ali que são cobradas, ok? E vamos colocar aqui também comissões, perfeito? Nessas comissões, vamos colocar aí que você faz um trabalho aí de comissionamento com pessoas e a cada indicação que você recebe, você dá aí 5%
do valor da sua consulta para essa pessoa, beleza? É só um exemplo. Mas, e aí, só para poder dar mais uma informação, a respeito dos impostos, eu vou deixar mais um cardzinho aqui mostrando alguns exemplos de como que a gente faz para poder encontrar o valor da alíquota do imposto para algumas áreas de empresas que atuam no serviço, beleza? E aí é o seguinte, depois de você definir aqui, eu vou colocar aqui que eu estimei 12% de taxas, ok? Ou melhor, de custos variáveis, imposto, taxa e comissão, ok? Bom, definimos aqui. Passando para a próxima etapa, no passo 6, você vai fazer o seguinte. Você vai definir a margem de lucro, beleza? Então, você vai definir quanto de lucro você quer ter em cada serviço que você faz. No caso do médico aqui, quanto que ele vai querer ter de lucro em cada consulta que ele realiza. Nesse caso aqui, vamos colocar que ele colocou 40% de margem de lucro para a consulta dele. Beleza, definiu isso. E aí, agora vamos para o passo 7. No passo 7, você vai calcular o seu markup, ok? O markup, o que ele é? Ele é o índice que você encontra para poder depois multiplicar pelos custos que você tem. E aí, achar o preço. Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é isso. Vocês vão utilizar essa fórmula aqui. 100 sobre 100 menos custo variável mais lucro. Beleza? Então, quando você utilizar essa conta aqui, no nosso exemplo, nós tivemos aqui um índice de 2,8, ok? E aí, o que você vai fazer agora depois de encontrar esse índice de markup? Vamos para o passo 8. No passo 8, você vai definir o seu preço. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu custo fixo, somar com os insumos, ou seja, esse 85,22 mais os R$10, e multiplicar pela sua taxa de markup, ok? Feito isso, no nosso exemplo aqui, nós vamos encontrar um valor aqui, ó, de R$ 198,05, ou seja, esse seria o valor da consulta que um médico iria cobrar para poder cobrir todos os custos fixos dele, cobrir todos os custos variáveis e ter essa margem de lucro de 40%, beleza? Bom, então, pessoal, essa é a forma com que a gente faz para poder conseguir chegar ao preço de venda do serviço da empresa, beleza? E aí, eu vou deixar aqui para vocês o nosso telefone e o nosso site, para caso vocês tenham necessidade de receber uma consultoria para esse tipo de serviço, nós estaremos à disposição. E além do mais, caso você tenha dificuldade em algum ponto aqui, como por exemplo fazer o levantamento dos custos fixos da sua empresa, nós temos aqui o serviço de terceirização do financeiro, onde a gente faz esse levantamento dos custos fixos, além de mapear as vendas da sua empresa, ter um acompanhamento do seu fluxo de caixa, acompanhar os saldos das contas, beleza? E aí com essas informações, nós temos ainda mais insumos para poder fazer a consultoria de precificação para você e aí ajudar você a encontrar o valor ideal do seu serviço e aí conseguir ter uma melhor escala na sua empresa, beleza? Então, estamos aí para caso vocês precisem. Tchau, tchau. Muito obrigado.